tudo bom? Então, gente, hoje eu vim explanar algumas dúvidas que eu tive no meu dia a dia, alguma experiência que eu passei, e eu vou tentar aqui, eu vou responder aqui algumas coisas que eu não sabia e agora, buscando na internet, eu pude encontrar a resposta. Não é nada mais, nada menos, gente. Muitas vezes a gente tem dúvidas durante o dia a dia e muitas vezes a gente recorre à internet e fica muito mais fácil, não é mesmo? Então, gente, eu vou citar aqui algumas dúvidas que eu tive em momentos, situações diferentes, que foi a seguinte: sobre remédios controlados, por exemplo, podem ser devolvidos à farmácia? É isso que a gente vai ver hoje. Vou falar, né? Eu não sabia disso, eu passei por isso e eu não sabia, fui procurando na internet que eu encontrei a resposta, tá? Você vai saber daqui a pouquinho. Outra dúvida, gente, que eu já passei, né? Que é órgão emissor. Quando você vai fazer um cadastro, né? Às vezes você pede teu RG e muitas vezes o órgão emissor. Então, qual escolher? Qual seria o órgão emissor que você deveria escrever lá conforme você vai até mesmo fazer uma procuração, abrir uma conta, né? Você tem que saber, né? Você muitas vezes não sabe qual escolher. Muitas vezes essa foi uma dúvida que eu passei, tá bom? E vamos, né? É um destaque aqui do vídeo hoje. Outra coisa, gente, é sobre o significado de 24%. Você já ouviu falar em 24%? É isso também que vai ser um destaque de hoje. E, por último, gente, é como medir o sutiã, como comprar um sutiã. Eu tô passando por uma situação também, né? Assim, eu passei por essa experiência. Eu tenho um sutiã que eu tenho, né? Que não dá certo pra mim. Então, é isso que eu vou saber hoje com vocês, tá bom? Vamos lá. Vou começar com a primeira questão, né, gente? Sobre remédios controlados, tá? Os remédios controlados, quando a pessoa ela se arrepende de comprar, ela pode ir na farmácia, mesmo com a nota fiscal, e assim poder trocar por outro produto? Gente, a resposta é a seguinte, segundo um site aqui do Guia da Farmácia, tá bom? Que é o remédio, quando ele é controlado, o medicamento, até foi uma pergunta que uma pessoa chegou a fazer sobre o medicamento controlado da portaria 344. Quando a gente ouve falar sobre portaria 344, é uma portaria que é do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde. Se trata, por exemplo, da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, enfim. São aqueles tipos de remédio controlado, né, que é comprado sob prescrição médica, enfim. Então, esse medicamento ele pode ser devolvido se a pessoa se arrependeu ou se comprou em grande quantidade aquele medicamento, que foi a minha experiência. Por exemplo, eu acabei comprando mais um produto que não necessitava mais. Então, o que acontece? Pode ser devolvido? Quando eu cheguei na farmácia, os vendedores disseram que não poderia ser devolvido. Não poderia ser devolvido justamente porque, segundo as normas, né, eles já são treinados a não devolver, né, a não aceitar, né. Tipo, eu vou ler aqui pra vocês uma parte aqui que, por exemplo, o medicamento à base de substâncias constantes nas listas deste regulamento e de suas atualizações, a autoridade sanitária local deverá orientar o paciente sobre a destinação do medicamento remanescente, né? Por exemplo, portaria CSVS. Quando por qualquer motivo foi interrompida a administração de medicamento, enfim, tem muitas coisas aqui, o prescritor ou a autoridade sanitária local devem recomendar ao paciente ou seu responsável que faça a entrega destes medicamentos no órgão competente de vigilância sanitária. A autoridade sanitária emitirá um documento comprobatório do recebimento e posteriormente dará o destino conveniente, né, que seria inutilização ou doação, ou seja, as farmácias não podem receber esse tipo de medicamento, tá?
Se o cliente simplesmente quiser devolver, por devolver ou querer interromper, a farmácia não pode aceitar a devolução, sob pena de violar duas importantes normas, que seria o artigo 44 e a portaria e o artigo 90. Tá? Então, é indicado que o cliente ele vá, tipo assim, quando por algum motivo foi interrompida a administração, né, do medicamento, na lista da portaria 34498 e de suas atualizações, o prescritor ou a autoridade sanitária local devem recomendar ao paciente ou seu responsável que faça a entrega desses medicamentos no órgão competente de vigilância sanitária. Certo? Então, o vídeo tá ficando longo, mas é dessa maneira que deve ser feito. Então, se a pessoa se arrependeu daquele medicamento, ela deve procurar um órgão competente, né, para poder devolver e de alguma maneira aquele medicamento vai ser para doação ou inutilização, tá bom? E só lembrar, gente, que o posto de saúde, né, aqueles postos de saúde, também conhecido como postinho, você pode sim entregar remédios vencidos. Eu não sei se é aceito também remédios controlados. Não sei se realmente é recomendável isso, né? Mas é importante procurar os órgãos competentes. Gente, continuando, né? Respondendo a pergunta, né? Sim, quer dizer, não, os medicamentos não podem ser devolvidos na farmácia, mas sim a um órgão competente. Seria que, tipo, eles iam ser a autoridade sanitária recomendaria ao paciente, ao responsável, que faça a entrega em um lugar um lugar, né, tipo, aqui mostra, né, um lugar que seria um responsável que faça a entrega desse medicamento a um órgão competente, tá? Um órgão competente da vigilância sanitária, beleza? Agora vamos ver sobre emissor, né, gente? Órgão emissor. Quando você abre uma conta, foi o que aconteceu comigo quando eu ia abrir uma conta na Sofisa, tá? Às vezes eu tava em dúvida em qual escolher lá, qual deles eu ia escolher. E realmente, gente, essa carteira que a gente tem, né? Essas carteiras assim que a gente tem, por exemplo, aqui, tipo, é muito comum a gente passar, né? Fazer uma conta, até mesmo uma conta no banco, ou uma procuração, enfim. É muito comum a gente anotar, né, assinar e lá ter órgão emissor, tá? Então, gente, qual seria o órgão emissor que a gente poderia escolher para fazer né, para assinar lá, né, qual seria o escolhido? Se você não estiver sabendo, é sempre bem interessante, pelo menos quando eu fui fazer a procuração, já indicou lá que era o SSP. Então sim, gente, essa identidade seria o SSP, também conhecido como Secretaria de Segurança Pública. E você até pode identificar aqui mesmo, Secretaria de Estado da Segurança Pública, tá? Já define muita coisa, porque existem outros tipos de órgãos, seria Conselho Regional, que é o CRE, tem o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Esses são bem mais específicos, tá bom? E carteira de identidade classista, tem outros tipos de coisas, sabe, para identificar um certo tipo de função, tá? Mas o mais comum, mais recorrente seria a identidade, né? Que seria o SSP. Então, se você já tem dúvidas nisso aí, pelo menos foi o que eu pesquisei na internet, né, gente? Que seria o SSP quando você quiser identificar qual é o órgão que indica esse aqui, tá? Que identifica esse tipo de identidade. Então, beleza, né, gente? Agora, sobre o significado de 24%, gente. Eu tô assistindo o vídeo de empíricos da Luciana Seabra ultimamente, tá certo? E eu fiquei em dúvida, né? Ela falava um pouco sobre 24%. Eu creio que nada é 24%. Se tem até uma coisa que passa na minha cabeça seria, gente, o tamanho da tela do computador. Eu fiquei em dúvida
tá? Eu fiquei meio que em dúvida do que seria esse negócio de 24%. Pesquisando, gente, é a abreviação que significa 24 horas por dia, né? Ou seja, 7 dias por semana. Ou seja, ela quis dizer que 24% seria mais ou menos que as aulas seriam administradas 24 horas por dia, né, em todo momento, certo? Então, a abreviação daí de 24 horas por dia. Show, né? E por último, gente, sobre quando um sutiã não funciona, né? Ultimamente eu tenho um sutiã que eu acharia que seria muito bom, né? Faz muito tempo que eu tenho esse sutiã. E eu comprei esse sutiã justamente com a expectativa que ele fosse mais, que desse mais firmeza, tá? Para meus seios, mas não é o que acontece, gente. Até hoje eu tenho dificuldade de usar esse sutiã, que seria aqueles com taça, não sei como é que se chama, né? Aqueles tipos de sutiã que é meio, tem não nome, que tem aquela taça, sei lá, é assim que se fala, não sei como é que se chama, mas é aqueles bem mais firmes, tá? Então, gente, o que acontece, como é que ele pode então encontrar um sutiã ideal para nós, né? Com qual sutiã? É fazendo uma medida, gente. É pegando uma fita métrica para medir o tórax, passando pelas as coxas e logo abaixo dos seios. Tá? Você vai pegar uma fita métrica e medir embaixo. E também aqui, depois descubra o tamanho da sua taça. Para medir, passe a fita pelas costas e sobre os seios. Então é dessa maneira que a gente fica sabendo aí qual a medida certa para usar. Eu não sei, eu não tenho fita métrica, eu não fiz, mas essa eu já não estava muito ciente disso. Mas inclusive, gente, você pode ter o acesso a uma tabelinha. Você mediu, tá? Você mediu aqui embaixo e acima, você vai ver uma tabelinha que vai identificar tanto a tabela do sutiã, quanto a medida do teu tórax e a medida da tua taça. Aí você vai ter aí uma identificação de A até E, tá? Tipo, o teu tórax tem um tamanho 63 a 67, por exemplo, tabela de lingerie, enfim. Além do tamanho da taça, você vai ter uma medida de A, B, C, D e E. Eu sou péssima pra explicar esse negócio, gente. Eu sou péssima, mas é uma coisa que eu tô começando a aprender agora. O de A, gente, é o tamanho da taça que tem de medida 74 a 78, varia de A a, sei lá. Enfim. E aí vai por diante. Por exemplo, a pessoa ela pode ter o tamanho da taça de 74 até 78, né? Ou de 98 até 102, tá certo? É um pouco, eu tô tentando entender aqui porque tem um número do tórax, que é de 63 a 67, tá? E você vai fazendo conforme aí, tipo, de 74 a 78, se, tipo, o seu tamanho de taça, esse 74 até 78, a sua medida da taça é identificada como A, tá? Aí varia de 90 a 94, tá? O tamanho da tua taça poderia ser a UE, mas aí tem uma mudança aí. Por exemplo, há uma grande diferença de 90 por 94 se o tamanho do teu tórax é de 63 a 67, tá? Assim como tem, por exemplo, 90 a 94, que o tamanho da taça é A, mas o tamanho do teu tórax é 83 a 87. Então, pessoal, o tamanho do seu sutiã, muitas vezes você já sabe. Por exemplo, o meu tamanho é o 44, é nesse tamanho aí, 44, enfim. Eu já sei o tamanho do meu sutiã, sabe?
Mas ainda eu tenho dificuldade, mesmo eu tenho comprado um sutiã no tamanho 44, não quer dizer que realmente ela é adaptada para mim, por exemplo, pro meu tórax ou para minha ou a minha taça, ou seja, aquele sutiã de bojo, né? É aí que eu lembrei, né? Sutiã de bojo. Aí tem uma coisa aqui mostrando num site aqui, vou inclusive deixar aqui na descrição do vídeo esse site, onde você pode fazer sua medida e tudo mais. Descreve o seguinte: como sei se estou usando o sutiã certo? São vários os pontos de atenção. No caso de um sutiã estar pequeno, ele pode apertar a circunferência das costas, sabe? Fica aquela sensação ruim, né? Tipo, puxando a pele, né? E a taça pode dividir os seios, causando desconforto, né? Eu vejo que é um pouquinho comum, né? Tem até sutiãs que faziam isso, né? E causando desconforto e não dão uma boa aparência, né? Perdão. Aí, o que está acontecendo agora com esse sutiã que tem bojo é o seguinte, é isso que eu vou falar agora. Quando o sutiã está grande demais para o corpo, as laterais e costas ficam subindo. Realmente está acontecendo isso, gente. O sutiã sempre fica subindo, não consigo colocar para baixo. Mesmo sendo o meu tamanho, 44, tá? Aí causando um desencaixe